O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus voltou para casa com os seus discípulos. E de novo, se reuniu tanta gente que eles nem sequer podiam comer. Quando souberam disso, os parentes de Jesus saíram para agarrá-lo, porque diziam que estava fora de si. Os mestres da lei, que tinham vindo de Jerusalém, diziam que ele estava possuído por Beelzebu, e que pelo príncipe dos demônios ele expulsava os demônios. Então Jesus os chamou e falou-lhes em parábolas. Como é que Satanás pode expulsar Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Se uma família se divide contra si mesma, ela não poderá manter-se. Assim, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar os seus bens, sem antes o amarrar. Só depois poderá saquear a sua casa. Em verdade eu vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados, como qualquer blasfêmia que tiverem dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo, nunca será perdoado, mas será culpado de um pecado eterno. Jesus falou isso porque diziam, ele está possuído por um espírito mau. Nisso chegaram sua mãe e seus irmãos. Eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada ao redor dele. Então lhe disseram, tua mãe e teus irmãos estão lá fora à tua procura. Ele respondeu, quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados ao seu redor, disse, aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Queridos, comecemos observando onde Jesus está, quando o evangelista Marcos está narrando este trecho bíblico. Jesus voltou para casa com os seus discípulos. E de novo se reuniu tanta gente que eles nem sequer podiam comer. Então é essa situação em que Jesus está. Ele está em casa e ali se reúne tanta gente na frente da casa que Jesus vai ao encontro dessas pessoas. Mas o que é importante nós notarmos, além disso, é que o evangelista mostra que neste momento em que Jesus está em casa, começam a aparecer oposições à pessoa de Jesus, grupos opositores. Então, em primeiro lugar, o texto fala dos parentes de Jesus e também fala do grupo dos religiosos, os líderes religiosos. Diz este evangelho que nós lemos, os familiares de Jesus queriam impedi-lo, queriam contê-lo, queriam agarrá-lo, é a palavra que usaram aqui no versículo 21. Quando souberam disso, os parentes de Jesus saíram para agarrá-lo, porque diziam que ele estava fora de si. Então, por um lado, os parentes de Jesus queriam contê-lo, queriam agarrá-lo, queriam impedi-lo. E por outro lado, os líderes religiosos, portanto, pessoas de peso da religião, ficavam dizendo diante daquilo que Jesus realizava,
aquilo que Jesus pregava, ficavam dizendo que Jesus estava possuído por um demônio, que Jesus estava possuído por Belzebu. Não obstante isso, o evangelista diz que Jesus, vendo todas essas oposições, Jesus mesmo assim continua ensinando. E Jesus ensina que não é com a força do maligno, não é com a força do demônio que se vence o mal. E no final, Jesus convida ao reconhecimento de que a obra dele é fruto da ação do poder do Espírito Santo. Não é? Jesus fala assim, um demônio não pode expulsar outro demônio, porque um demônio contra o outro demônio, o reino dos demônios está caindo, está sendo destruído. Então não é pela força de Belzebu que eu expulso os demônios. Com isso, Jesus está chamando aquelas pessoas ao reconhecimento que não é o demônio que está agindo através dele, mas é o poder do Espírito Santo que está agindo através de Jesus. E quando Jesus então mostra isso, coloca esta verdade aos olhos daqueles homens e mulheres, Jesus revela o quanto esses líderes religiosos estavam cegos, estavam resistentes, estavam com o coração fechado. E Jesus chama isso de pecado contra o Espírito Santo. Jesus diz que eles estavam pecando contra o Espírito Santo. E por fim, mais uma vez, o evangelista fala da família de Jesus. Então, na sequência, depois disso, o evangelista fala mais uma vez da família de Jesus. Primeiro falou no início, dizendo que a família de Jesus estava querendo contê-lo. Agora o evangelista volta a falar da família de Jesus. Só que é curioso, porque diz que a mãe e os irmãos de Jesus estariam do lado de fora, dando a entender, talvez, que esse grupo, a mãe e os irmãos de Jesus, não é o mesmo grupo que estava dentro, tentando conter Jesus, tentando agarrar Jesus. Isso aqui é importante entender, porque primeiro, esta casa não é em Belém, portanto não é a casa materna de Jesus, é a casa que Jesus, depois de adulto, que começou a realizar o seu ministério, é a casa onde ele foi morar. Pois bem, e esses familiares de Jesus não são os consanguíneos de Jesus. Quem estuda a Bíblia já sabe, quando o texto bíblico fala de irmão e irmã de Jesus, não está falando de consanguinidade, está falando de parentes próximos, da mesma tribo, da mesma nascente ali, do mesmo ramo familiar, mas não necessariamente consanguíneos. Pois bem, então Jesus tinha familiares nesta casa nova onde ele foi morar, e tinha esses outros familiares de Jesus, sua mãe e seus irmãos, que, repito, não quer dizer consanguíneos. Pela nossa fé católica, nós queremos que Maria permaneceu virgem após o parto, portanto Jesus não teve irmãos consanguíneos. Então se tratam de outros familiares de Jesus. Pois bem, esses familiares não seriam os mesmos que estavam querendo conter Jesus. Esses que estavam querendo conter Jesus estavam dentro da casa. E o texto aqui diz que este grupo da mãe e dos irmãos de Jesus estavam do lado de fora, procurando Jesus. E Jesus, mais uma vez, ensina: quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Aqui é preciso entender que Jesus está falando de uma nova família, a família dos que fazem a vontade de Deus. Quem faz a vontade de Deus é da minha família. Vamos repetir? De Deus. Amém. Então nós podemos pensar aqui sobre essa questão de fazer a vontade de Deus,
e sobre todo este ambiente que o evangelista nos mostrou, sobretudo estas oposições diante de Jesus. Então nós podemos pensar, estar na mesma casa nem sempre significa estar juntos. Que dentro da mesma casa, muitas vezes acontecem oposições. E antes, Jesus tinha dito algo muito forte, no versículo 25. Se uma família se divide contra si mesma, ela não poderá manter-se. Então o Evangelho está nos fazendo pensar sobre oposições. Oposições que dividem, oposições que destroem a unidade. Repito, às vezes dentro da mesma casa. E uma casa assim não poderá manter-se de pé, unida. Opor-se não é a mesma coisa, não tem o mesmo valor que discordar. Discordar significa ter opiniões que não convergem, são discordantes. Opor-se é outra coisa. Opor-se está além da discordância, porque eu posso discordar de você e não me opor contra você. Opor-se significa pôr-se contra, oposição, opor-se. Veja o por aqui, a palavra por. Opor-se é um pôr-se contra. Às vezes, numa família, as pessoas poderão discordar umas das outras por terem forma de pensar diferentes, formas de pensar não coincidentes. É normal, desde que se guarde o respeito, a caridade, a educação. Então, no ambiente familiar, pode haver opiniões discordantes? Pode, perfeitamente normal. Agora, o que não pode é que não haja caridade. Quando a pessoa tem uma opinião discordante da minha, quando a pessoa pensa diferente de mim, eu tenho que respeitar, eu tenho que ter caridade, eu tenho que ter educação, eu tenho que saber entender que é um ponto de vista, é uma vista de um ponto. Então, é relativamente normal que haja esse tipo de opiniões divergentes. Na verdade, as pessoas têm os seus momentos. E muitas vezes as pessoas não concordam conosco porque não estão no momento de concordar. Às vezes nós trazemos uma verdade dentro da nossa casa. Às vezes nós trazemos uma opinião importante, fundamentada, com razão de ser. Mas mesmo assim a pessoa pode não concordar. Porque talvez não seja o tempo, não seja o momento. Às vezes demora um momento, demora um tempo. Tem um tempo para compreender. Nem sempre quando a gente traz uma verdade, a outra pessoa que está ouvindo essa verdade, está no momento de compreender esta verdade. Então é preciso ter paciência. Isso aqui vai ser tema do Evangelho domingo que vem, quando fala da semente que cai na terra e vai brotar no seu tempo. Então é preciso ter paciência de esperar. E o tempo vai mostrar, o tempo vai revelar se era verdade o que nós estávamos defendendo, se a nossa verdade realmente era verdade, ou não. Pode ser que o tempo mostre o contrário. Se era verdade, com o tempo os outros haverão de reconhecer. Senão, a nossa própria ideia terá caído por terra. E eu digo a você, feliz do que muda de opinião. Uma pessoa que errou,
Uma pessoa que viu que aquilo que disse estava errado, feliz, se mudou de opinião. Porque permanecer no erro, diante das evidências, é uma das formas de pecado contra o Espírito Santo. Porque é isso que o Evangelho fala, quando aqueles homens, vendo as obras de Jesus, vendo o poder de Deus atuar na palavra e na pessoa de Jesus, apontavam, é o demônio que está agindo nele. E Jesus disse que isso é um pecado que será culpável, sem perdão. Pois bem, mudar de opinião é saudável. Saudável é mudar. Nem sempre permanecer o mesmo é saudável. Pois bem, o tempo vai mostrar. E se a nossa própria ideia caiu por terra, outra verdade haverá de se impor. Pois bem, uma coisa é isso, uma coisa é essa maneira de opinar diferente, de discordar, de reconhecer a verdade do outro. Isso é normal no ambiente familiar. Outra coisa que não pode existir no ambiente familiar é o opor-se. É pôr-se contra o outro da nossa casa. Será que nós temos agido assim dentro da nossa casa? Nos colocamos contra o outro da nossa casa. Às vezes porque o outro pensa diferente, eu não sei discordar, eu me coloco contra. Será que eu estou agindo assim? Não só na minha casa, núcleo familiar, existem outras casas que às vezes a gente age assim também. Pensando em outras casas, nos colocamos assim dentro da nossa casa comunidade. Porque aqui é a casa da grande família de Jesus. Eu me coloco contra o outro. E quais são os sinais, por exemplo, quando eu me coloco contra o outro? Quando eu ataco o outro, quando eu denigro o outro, quando eu difamo o outro, quando eu faço mal ao outro. Será que nós temos agido assim dentro desta casa, comunidade? Nos colocamos contra o outro na casa onde trabalhamos, no ambiente familiar. É preciso fazer um exame de consciência. O quanto estamos cegos e fechados, como os líderes que acusaram Jesus, que viam que era o poder de Deus, mas insistiam em permanecer fechados diante do poder de Deus. Viam, mas continuavam cegos. Nós estamos cegos e fechados. Nós estamos como os líderes, como os familiares de Jesus, que queriam contê-lo, não enxergando o agir de Deus naquilo que Jesus estava realizando. Estamos tão fechados para o outro da nossa casa, que nos posicionamos contra este outro. Quantos corações fechados e resistentes dentro das mesmas casas. Quantos corações duros dentro da mesma casa. Ao ocupar este lugar de estar contra o outro, será que nós estamos percebendo que nós não estamos fazendo a vontade de Deus? Por mais que a minha verdade seja grandiosa, mas opor-se, colocar-se contra o outro, será que eu estou percebendo que esse colocar-se contra o outro significa não fazer a vontade de Deus? Porque nosso Deus, Ele é assim, Ele não se põe contra nós, mesmo quando nós erramos. Às vezes nós colocamos contra o outro quando o outro erra, aí nós atacamos, nos colocamos contra, nos posicionando, às vezes de maneira agressiva, de maneira que machuca, com o coração fechado, endurecido, contra o outro. Mas Deus, mesmo quando nós erramos,
Ele não se coloca contra nós. Nosso Deus se colocou ao nosso lado, diz a palavra, mesmo quando estávamos mortos por causa do pecado. Quando estamos sujos, metidos no pecado, Ele não se põe contra nós. E não é o padre que está inventando. Basta que se você se lembre da parábola do filho pródigo, como um pai que abraça um filho que fedia lavagem, que trazia contaminação de ter se misturado com os porcos. Como um pai que foi abraçar este filho, assim Deus nos abraça para nos purificar. Nosso Deus não se coloca contra nós nunca. Se o pôr-se contra não é da vontade de Deus, qual seria então a vontade dele? Jesus diz: quem faz a vontade de Deus é da minha família, é meu irmão, é minha irmã, é minha mãe. Fazer a vontade de Deus nos faz sair deste opor-se ao outro. Fazer a vontade de Deus nos torna membros da família de Jesus. O convite então é muito claro: abandonar as nossas oposições, construir uma nova família, a família que busca Jesus, que busca fazer a vontade de Deus. Se sua família está longe de ser assim, padre, o senhor está falando uma coisa aí, mas o senhor não conhece a minha família. Como ela é difícil. Como é uma família desestruturada, uma família sem Deus, uma família onde as pessoas não estão nem aí. Se sua família está longe de ser essa família que busca Jesus, de ser uma família que busca fazer a vontade de Deus, seja você o primeiro, a primeira a fazer esta vontade. E se posicionando contra, aí que você não vai estar fazendo a vontade dele. Portanto, sem se posicionar contra, você pode com caridade e paciência mostrar que você fez a sua escolha. É sua escolha. Mostre que você fez a sua escolha, que você quer fazer a vontade de Deus, e que eles também são convidados a caminharem nesse caminho. Se eles não quiserem, espera o tempo. Às vezes eles não estão no momento de compreender. Reze e oportunamente convida novamente a caminharem com você e deixa Deus agir. Porque Deus é Deus. E antes de você, havia a vontade de Deus. Antes de você querer que sua família busque Deus, Deus já queria. Então reze, espere, deixa Deus agir. Ele conhece os corações. Nós só conhecemos as aparências. Porque atrás daquela resistência, daquela aparência, que às vezes nós vemos na nossa família, tem um coração. Nós só conhecemos as aparências, mas Deus conhece os corações. Vamos pedir o dom do Espírito Santo, que Ele nos guie nessa busca de sermos aqueles que fazem a vontade de Deus, que não se opõem, que não são do contra, que não são pessoas que colocam-se contra o outro. E deixemos Deus agir, que Ele que move os corações. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.